sei. Agora não. Boa noite. Hoje a nossa fala, ela é bem importante, como todos os temas, né? Mas nós vamos procurar falar de uma forma bem coloquial, para que a gente realmente não tenha nenhuma dúvida, que é a respeito das obsessões, né? Mas o nosso foco é falar sobre como nós podemos evitar processos obsessivos. Para falar de obsessão, nós precisamos entender exatamente o que significa esse termo, né? E o que a doutrina espírita nos diz. Então, lá no livro dos médiuns, Kardec define para nós obsessão como sendo aquela influenciação contumaz, persistente de um espírito sobre outro espírito, né? Normalmente, quando falamos de obsessão, essa influenciação normalmente é para o lado negativo, ou seja, são situações que causam sofrimento para o obsidiado, né? E a obsessão, ela pode se dar de 3 formas, né? Nós falamos sempre de obsessão, nós achamos que a obsessão só se dá do espírito que desencarnou, né? Aquele que morreu, deixou o corpo físico, sobre um espírito encarnado, assim como nós. Então, sim, a maioria dos casos ocorre assim, de um desencarnado sobre um encarnado, espírito a espírito, né? Mas também existe o contrário, existe o encarnado sobre o desencarnado. Às vezes nós aqui, sem percebermos, né, ligamos-nos aos espíritos que desencarnam de alguma forma e causamos o sofrimento deles também. Ou por questões emocionais, ou também porque às vezes fomos prejudicados, nos sentimos prejudicados por aquela pessoa e a gente continua vibrando negativamente por ele, né? Isso também é um caso de obsessão. E também existe de encarnado para encarnado, né? Pessoas que convivem entre si aqui na Terra e de alguma forma, né, exercem essa influência. Mas como assim, né? Como é que isso acontece? Então, muito genericamente falando, né, para que haja essa influenciação, porque a gente diz assim, como é que eu aqui trabalho junto com a Ana, né? E por que eu vou influenciar, né? Porque eu estou super, né? Aparentemente nós nos damos bem, né? Tá tudo certo, mas lá no meu íntimo alguma coisa que não vai bem com relação à Ana. Eu, então, começo a nutrir alguns sentimentos, mas como é que eu posso influenciá-la? Então, a doutrina explica para nós que nós estamos todos envoltos, né, num fluido, né? Esse fluido cósmico universal, ele preenche todo o universo, todos os buraquinhos, todos os espaços. É nesse fluido que nós estamos inseridos. E desse fluido, então, surgem vários outros, né? E nós estamos falando agora especificamente sobre fluidos espirituais. Então, através desse fluido, né, que é de onde os espíritos somos todos nós. Lembrando que nós todos somos seres espirituais, né? Mas tanto encarnados como desencarnados, o que é que nós fazemos? Nós extraímos desses fluidos as matérias que nós precisamos, enfim, e nós, através desses fluidos, né, através do nosso pensamento, nós, então, influenciamos alguém. E o nosso perispírito, que é aquele corpo fluídico que nós temos, esse é o corpo carnal, né? Nós ainda temos um corpo fluídico entre o nosso corpo carnal e o espírito, né? Esse corpo fluídico é formado também de fluidos muito semelhantes a esses espíritos, a esses fluidos espirituais. Por isso que o perispírito absorve muito, assim, normalmente, esses outros fluidos, né? Então, eu posso, através do meu pensamento, da minha vontade, influenciar alguém, né? É dessa forma que se dá a influenciação. E da mesma forma ocorre com os espíritos que estão desencarnados para aqueles que estão encarnados ou vice-versa. Então, já tendo mais ou menos, tendo já coberto essa parte mais técnica, né, que não tem como a gente se aprofundar aqui agora,
nós pensamos assim, bom, nós aqui na Terra, né, nós temos que contar com a possibilidade de termos inimigos, né? Porque se nós temos aqueles nossos desafetos aqui encarnados, nós sabemos que temos, ou não, felizmente, que bom que se não tivermos, nós também temos que considerar a possibilidade de tê-los no mundo espiritual, né? Então hoje nós vamos falar praticamente desse tipo de obsessão, desencarnados para encarnados. Esses desencarnados, eles vão querer nos prejudicar, vamos dizer assim. Por quê? Né? Porque eles se sentiram, ou em outras situações, de outras nossas existências, se sentiram prejudicados por nós, né? Não sabemos o que é que nós fizemos lá nas nossas existências passadas. E eles estando infelizes, o que eles querem? Que nós sejamos infelizes também. E é baseado nesse sentimento, né, que eles vão atrás da vingança, da perseguição, né? E onde é que nós constatamos isso? Onde é que nós sabemos? Como é que nós temos certeza que isso acontece? Todas essas obras nos esclarecem a respeito das obsessões, da influenciação dos espíritos, né? Até porque essa influenciação, ela não é só negativa, ela também pode ser positiva, né? Aí não se trata de obsessão, porque lá diz nos livros dos espíritos, se os espíritos nos influenciam, né? Kardec pergunta, e ele diz que os espíritos dizem sim, muito mais do que nós imaginemos, que às vezes são eles que nos dirigem. Então nós estamos constantemente sob a influenciação dos espíritos. Mas essa influenciação não precisa só ser negativa, certo? Ela pode ser positiva também. Mas do que depende essa influenciação ser positiva ou negativa? Né? E aí é que vem a questão mais importante. O Chico Xavier, ele nos dá três, vamos dizer assim, três elementos que ele considera básicos para que nós possamos evitar as influenciações espirituais negativas, as obsessões. Muito simples, ele diz o seguinte: um é o estudo, outro é a oração e o trabalho no bem. Bom, aí nós só vamos analisar. Bom, mas eu estudo, como tudo na nossa vida, que nós queremos ser bem-sucedidos na nossa, vamos dizer aqui no plano material, para tudo nós queremos ser bem-sucedidos na nossa vida acadêmica, seja no nosso trabalho, seja, enfim. Nós estudamos, não é isso? A gente se capacita, a gente vai atrás, se preparar tecnicamente para que a gente seja bom e tenha sucesso. Da mesma forma, isso sucede com as questões do espírito, né? E a doutrina espírita nos diz que as questões do espírito, elas são bem mais relevantes, embora nós ainda não tenhamos essa consciência, do que as questões materiais, embora as materiais sejam necessárias neste momento. Então, por que nós precisamos estudar? Nós que somos seres espirituais, ou seja, somos espíritos imortais, né? Nós precisamos entender o porquê qual é o mecanismo de tudo isso, né? Nós temos que saber responder algumas questões básicas da nossa vivência, né? Aqui hoje, será que eu sei exatamente qual é o meu papel hoje na minha família? Será que eu sei o que eu vim aqui fazer aqui nesse planeta? Qual é essa minha missão? Né? Eu tenho consciência disso? Ou eu acho que isso aqui é uma coisa passageira e que, não, enfim, nada, eu não preciso me esforçar muito porque daqui a pouco eu morro, não acontece mais nada? Será que é assim? Quando eu tenho essa consciência do espírito imortal,
é importante que eu saiba o que é que eu estou plantando hoje que vai refletir lá futuramente, né? Porque esse meu espírito está levando, esse meu espírito é errado, gente, esse espírito, ele está levando consigo toda essa bagagem que ele está construindo aqui. Então, se eu construo coisas boas, o que é que eu colho lá à frente? Coisas boas. O contrário também é verdadeiro, né? Agora, além desse conhecimento, né, que eu vou adquirir sobre mim mesma, né, sobre esse papel que eu exerço hoje, né, nesse momento, desse meu momento reencarnatório, né, eu não preciso saber o que aconteceu nas minhas vidas anteriores, porque isso não vai me ajudar em nada nas minhas existências passadas. Não preciso disso. Nós temos que ter consciência que nós estamos aqui nesse momento para evoluir. Então, o meu momento na Terra é de evolução. Então, eu vou andar para frente. Então, tudo que eu acredito que não está bem resolvido, eu tenho que tentar resolver agora, né? Bom, uma das questões que a gente fala bastante na doutrina é sobre a questão do aqui e agora com os nossos inimigos, né? Bom, se eu preciso ser uma pessoa melhor, eu preciso plantar para o meu futuro, será que é importante eu me dar bem com as pessoas? Sim. Por quê? Porque esses que eu hoje não consigo me reconciliar, pode ser que sejam meus companheiros do futuro. Pode ser que eu esteja marcando um encontro com ele em outra vida, lá na minha vida futura, né? Num processo obsessivo. Jesus diz: reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho com ele. Mas não é só pela boa convivência aqui nesse momento, não. É muito melhor, é muito maior que isso. É lá, eu estou vislumbrando um futuro, né? Evitando processos obsessivos. Muito bem. Oração. Quando nós oramos e adquirimos o hábito da oração, nós estamos nos elevando vibracionalmente. Estamos vibrando em faixas em que aqueles nossos inimigos não conseguem nos atingir. Não é isso? Lembrando que esses inimigos, eles não são apenas aqueles que são os algozes que querem nos prejudicar. Sempre lembramos na doutrina o seguinte: eles estão nessa situação agora porque alguma coisa aconteceu entre nós. E pode nem ter sido em vidas passadas, pode ter sido nessa mesa, né? Mas a pessoa desencarnou aqui, né, nessa minha existência e continua ali tendo problemas comigo. Muito bem. O fato de eu ter o hábito da oração naturalmente eleva o meu pensamento, eleva a minha vibração, me coloca num nível de, vamos dizer assim, onde essas vibrações inferiores, moralmente inferiores, não conseguem me atingir, né? Então, nós mantemos um distanciamento, né, para que eu não seja atingido, né, sofrendo as consequências dessa obsessão. Agora, quando nós falamos em como é que eu trato esse meu inimigo, né, esse meu desafeto, claro, a gente pensa assim: não, eu preciso amar meu inimigo, né? Eu preciso conversar com ele, eu preciso dizer: olha, eu não sou mais aquela pessoa que eu era no passado, eu não faço mais isso, né? Eu te prejudiquei lá, mas eu não sou mais esse espírito. Será que ele vai me ouvir? Pode ser que sim. Pode ser que ele me ouça, pode ser que ele sinta isso. Pode ser. Mas normalmente, o que realmente provoca uma transformação são as nossas atitudes. Então, quando a gente parte para o trabalho no bem, e trabalho no bem, entenda-se todo trabalho que tem como objetivo o bem. Então, pode ser um trabalho de caridade? Pode. Mas também é o meu trabalho na minha casa, perante a minha família, né? Eu fazendo aquelas coisas que eu sei que vão beneficiar alguém lá dentro da minha casa, que alguém vai ficar feliz porque
eu realizei uma tarefa que, enfim, agradou alguém lá dentro de casa. Pode ser o trabalho que eu realizo muito bem lá no meu trabalho mesmo. E pode ser o meu trabalho, pois enfim, o trabalho é trabalho. O trabalho mantém a nossa mente e o nosso corpo ocupados. Ou seja, não dando espaço para que aquelas ondas vibratórias se instalem em nós. Não dá abertura para que isso aconteça, porque quanto mais inativos nós estamos, quanto mais introspectivos, quanto mais nós nos sentimos sofredores e por conseguinte não conseguimos reagir, né? Mas esses irmãos, esses nossos desafetos se aproximam de nós. Ou seja, ele consegue das nossas fraquezas morais, das nossas fraquezas espirituais, ficarem juntos de nós. Ou seja, é o momento de nós mostrarmos, através das nossas ações, que nós não somos mais aquela pessoa que possivelmente tenha prejudicado esse nosso desafeto no passado. Isso vai ser muito mais efetivo do que simplesmente as nossas palavras. Né? Por isso que, né, aquele ditado de que o exemplo arrasta, é verdade, né? E aí eles vão entender, né, que eles não têm mais a necessidade. E como é que nós sabemos disso? Nós sabemos através das obras e nós sabemos através dos trabalhos mediúnicos. Que esses obsessores se comunicam em trabalhos de desobsessão. E eles falam exatamente o que nós estamos falando aqui agora. Que eles estão procurando vingança, porque essa pessoa lá, não sei quando, me prejudicou, né? me feriu, me machucou, me roubou, enfim, me traiu. E eles, apegados a essa ideia fixa, não conseguiram andar para frente, não conseguiram sair daquele momento. E ainda guardam essa mágoa, essa vontade da vingança. Né? E aí é necessário, então, ajudar esse nosso desafeto a sair daquele momento para que ele possa, né, sair desse sofrimento, que é um sofrimento muito grande. Né? Quando nós não conseguimos perdoar, é justamente isso que acontece. Nós carregamos uma carga muito grande dentro de nós, nós sofremos terrivelmente porque, na verdade, nós estamos alimentando aquele sentimento de tristeza o tempo todo. Aí nós dizemos, o perdão é muito difícil. E outra coisa, eu vou perdoar, não vai adiantar nada, porque essa pessoa vai continuar sendo como ela é. Aí é outra questão. O perdão, ele independe da reação do outro. Né? Ele independe. O fato de eu perdoar não significa que eu vou esquecer, que aquilo não aconteceu. Não é bem isso, né? Nós sabemos, tudo tem uma programação. E com o tempo, isso vai acalmando o nosso coração, até que a gente consegue pensar naquela situação e não sofrer mais por ela. Porque enquanto nós sofremos, quando nós lembramos daquele fato e aquilo dói lá dentro, nós não conseguimos perdoar ainda. Agora, quando a gente consegue lembrar e... Opa, parece que... eu até tomaria um café com aquela pessoa hoje. Olha, que progresso. Né? Isso acontece. Isso acontece. É difícil, mas acontece. Né? Eu gostaria de falar para vocês a respeito um pouquinho da oração. E eu sempre gosto de mencionar esse livro aqui, ó, Cartas de uma Morta. Esse livro, ele foi psicografado pelo Chico Xavier. E quem é o espírito que se comunicou aqui foi a mãe dele. Tá? Ela chama-se Maria João de Deus. Então, a Maria João de Deus veio dizer para o Chico, que eles combinaram, né? Que ela viria para dizer como é que era lá no mundo espiritual. E aí ela traz assim, uma série de informações. E tem um capítulo que é muito especial, que ela fala sobre as orações dos homens. E ela diz que lá no plano espiritual existe um departamento
cuja especialidade é examinar as preces dos seres terrenos. Imaginem que toda e qualquer prece que é proferida no planeta Terra vai para lá, vai para algum lugar e ela é examinada. Inclusive, ela diz aqui, as preces das crianças, né? E aí, nesse departamento, ela diz o seguinte: as rogativas de cada um são anotadas e examinadas por nós. Ela se inclui nesse departamento, né? Procurando estabelecer a natureza da prece, os seus méritos e deméritos, sua elevação ou inferioridade, para podermos determinar os socorros necessários. E aí eu fico imaginando, eu sempre ficava imaginando, imagina isso, né? Um departamento na espiritualidade que examina cada prece, e nós, às vezes, fazemos as preces mecanicamente, né? Aquilo que não sai muito bem do nosso coração. E a gente está perdendo a oportunidade de fazer uma prece simples, mas que realmente seja lá de dentro e que ela vai ser analisada. Ela vai ser encaminhada para as providências necessárias. Pensa nisso. O trabalho da espiritualidade, né? E quando a gente fala de oração, é isso, né? É a gente realmente fazer essa conexão e saber que nós temos esse instrumento nas nossas mãos, né? E aí, nós falando, só para exemplificar aqui, nesse livro aqui, Entre a Terra e o Céu, que a gente sempre recomenda a leitura, né? É uma das obras do André Luiz, Espírito, né? Sobre a vida no mundo espiritual. Então, essa obra aqui, ela fala, então, eu não vou contar a história, que não é o caso, mas tem a parte inicial dessa história, ela é muito interessante para mostrar para a gente o poder. Eu foquei mais na oração, obviamente, mas todos os itens são importantes. Mas olha só como é que funcionou aqui. Esse é um caso que é verdadeiro, porque o André Luiz, ele estava sempre em treinamento, né? E ele, então, numa dessas colônias, eles estavam lá, deixa eu ver direitinho onde é que eles estão. No Templo do Socorro, aqui. Então, ele está com o ministro Clarencio, que é um dos ministros lá do Nosso Lar e tudo mais. E eles estão analisando um pedido de socorro que veio do planeta Terra. Muito bem. Só que esse pedido, ele veio por vias meio estranhas, diferentes, assim, diferentes do usual. E o que aconteceu? Deixa eu apagar aqui para ficar mais... Não, aqui dá. Uma menina, uma jovem de 15 anos, chamada Evelina, ela que já um espírito mais, vamos dizer assim, preparado moralmente, né, reencarnou, e essa menina, ela estava sofrendo as questões da família. Ela estava vendo a sua madrasta Zulmira, que casou com o seu pai, que é o Amaro, muito sofrendo demais. Ela estava acamada, ela não se alimentava, ela estava definhando. Sofrimento, mas não se sabia direito o que ela tinha. Os médicos não sabiam. E a Evelina, então, muito compadecida, ela fazia suas preces. E aí o livro diz assim, a prece, ela era tão comovente, só que para quem que ela fazia prece? Ela fazia prece para sua mãe, que já havia desencarnado. Ela pedia para a mãe dela, mãe, ajuda, né? O pai estava sofrendo muito também com as questões. Por quê? Porque o filho, Evelina, é uma das filhas do Amaro com Olinda, e ainda havia o Júlio, que um menino de acho que de 8 anos, se não me engano, havia desencarnado por afogamento na praia. Então, isso tudo gerou um sofrimento muito grande nessa família. Então,
As preces da Evelina iam para quem? Para Olinda. Porém, a Olinda não conseguia receber, muito menos processar nada. Por quê? Porque Olinda, ela estava ainda num processo de ciúme. Ela desencarnou e a Zulmira, então, a Mário casou com Zulmira, só que ela não aceitou essa união. Ela achou que a Zulmira assumiu as atividades do lar dela, ela não era mãe dos filhos dela, ela era muito assim, ela sofria por causa disso, ela não aceitava. Além do que, ela achava, ela tinha certeza que a Zulmira era culpada da morte do Júlio. Bom, com todos esses sentimentos, o que aconteceu? Olindina passou a obsidiar Zulmira. E nesse momento, como um espírito obsessor, ela vibrava em frequências baixíssimas, né? Então, o que acontecia com a Evelina? Ela rezava para a mãe, mãe ajuda, só que era mãe, né? E as preces dela eram tão comoventes, que essas preces chamadas preces refratárias foram desviadas e chegaram ao plano superior. Foi onde então eles receberam esse pedido de socorro da Evelina. Ou seja, ela rezava para a mãe não tinha condições de receber, então ela foi desviada para um outro caminho, para que a espiritualidade pudesse ajudar. Esse caso de obsessão, e aí a gente não vai entrar em maiores detalhes, Zulmira desejava a morte de Júlio por ciúme do pai da criança, porque eram muito ligados, ela se sentiu em segundo plano. Mas não era verdade, porque ela se sentiu culpada, porque o menino desencarnou, né, afogado. Porém, ele trazia já outros débitos do passado, porque era um espírito suicida, então ele desencarnou em terra e idade, para entender a importância da vida no corpo físico e tudo mais. Então, nós só fizemos esse breve relato aqui das obras que são muito esclarecedoras, e esse especial ele fala muito dos processos obsessivos, porque isso aqui vai se desenrolar até que nós entendamos que todas essas relações aqui tiveram relações do passado, todas elas. E aí eles vão se reencontrando e tentando reaver aquelas faltas do passado. É muito interessante mesmo. E para a gente entender assim que o poder da oração é esse. É isso que a gente está falando, né? Então, quando nós estamos num processo em que nós temos a consciência de que as coisas não estão bem, né? O que nós podemos fazer? Ah, Sandra, mas e se eu não consigo, né, ser tão vigilante assim, a ponto de me manter focado nesses pontos aqui? O que eu vou fazer? O processo obsessivo já se instalou. Não tem solução? Claro que tem, né? Nós sabemos que tem, porque é para isso que existem os trabalhos de tratamento espiritual nas casas espíritas. Tratamento espiritual, especificamente trabalhos de desobsessão. Mas nós sempre dizemos o seguinte: os trabalhos de desobsessão, eles são como um da UTI, né? É um tratamento que se faz para que aquele momento crítico, né, seja amainado. Então, é um momento em que o espírito recebe como se fosse assim um momento para se distanciar um pouquinho, para aquela pessoa poder respirar um pouco, voltar à sua lucidez e entender, né, que ela precisa reagir. Agora, não é um tratamento que vai, por si só, resolver o problema, porque isso é um débito do próprio espírito. O próprio espírito está ali passando por aquilo, é ele que tem que resolver, né? Não são os espíritos que vão fazer nenhum milagre. Porém, o que a gente diz? É que nem um paciente que vai para a UTI, melhorou, vai para a enfermaria, ou para o quarto, sei lá recebe alta, vai para casa. Mas não continua o tratamento em casa. Pode ficar doente de novo? Pode. É a mesma coisa que nós temos aqui. Terminou o tratamento espiritual, continua na casa, vamos assistir palestra. Esse ambiente aqui
é um ambiente de tratamento. Nós não sabemos, mas nós somos médiuns de transporte, vocês sabem? Que nós somos médiuns de transporte, nós transportamos vários espíritos aqui para casa com a gente. Eles vêm no carro com a gente, vêm no ônibus, a gente passa por eles nas calçadas, eles vêm com a gente, eles entram aqui e eles estão aqui com a gente agora. Muitos deles nos acompanham, né? De qualquer forma, nós estamos beneficiando a nós e a esses irmãos desencarnados. E isso é trabalho no bem, isso é caridade. Né? Como é que eu posso evitar me colocar em situações, porque às vezes nós falamos assim, mas eu acredito que eu não tenho nenhum débito do passado, e eu estou passando por situações agora assim estranhas que não precisa necessariamente ser sobre débito do passado. Pode ser que eu mesma me coloque em situações que vão me proporcionar algum tipo de, vamos dizer assim, de acompanhamento de algum outro espírito desencarnado. A doutrina espírita, como já foi falado aqui várias vezes, ela não é contra nada, ela não proíbe nada. Mas nós sabemos que alguns hábitos nossos predispõem a sermos acompanhados por espíritos que precisam daquela energia. Então, se eu cultivo hábitos de discutir, brigar o tempo todo, reclamar o tempo todo, isso tudo são brechas. E isso quem diz é o André Luiz e o Emmanuel, nesse livro aqui. Tá? Se eu cultivo o hábito do palavrão, palavras, né, que ferem, enfim, ou se eu cultivo outros hábitos, como fumar, como beber. Agora, cuidado, nós não vamos chegar em casa hoje, né? Porque o meu pai, a minha mãe, o meu irmão tem esse hábito, ou eu mesmo costumo tomar uma cervejinha ou não sei. Estou falando, cada um sabe dos seus hábitos. E agora diz, pronto, estou obsediado, porque eu fumo. Não é isso. Mas nós temos que entender que existem espíritos aos milhões que ainda não têm a noção de que desencarnaram, que ainda precisam dessa materialidade e que vão em busca desses fluidos. Lembra? Sempre fluidos, estamos envoltos em fluidos. E eles precisam disso. E eles se acoplam a nós. E aí lá eles bebem junto com a gente, eles fumam junto com a gente. Então são situações que nós temos descritas nas obras, de situações em que a pessoa que tem o hábito da bebida assim contumaz, né? E que ele está lá na casa dele e ele é sempre acompanhado por 2 espíritos desencarnados, porque onde ele para, ele bebe. Bom, mas aquele dia ele foi para casa direto, ele não quis beber. E ele sentou lá no sofá da casa dele. Sentou-se e ele começou a sentir uma vontade de beber. Mas não era dele, porque aquele espírito, não lembro o nome deles agora, eles diziam, beba, beba, porque eles queriam aquele fluido, eles queriam aquela sensação. Então ele foi beber, mas não era ele que queria beber naquele momento. Ele até queria beber normalmente, mas aquele dia ele não queria. Então são situações que nós podemos, assim, conscientemente evitar, né? Ambientes em que haja um ambiente muito tumultuado, às vezes a gente não se sente bem lá, a gente não sabe, né, o que a gente está atraindo para nós. Então são situações que nós vamos analisar, né, e vamos cuidar para não, né, ficarmos alarmados e aflitos porque alguém da nossa família ou eu, enfim, né, passo por situações de vez em quando. É só nós estarmos o quê? Alertas, vigilantes, para que a gente, sentindo alguma coisa que não vai bem, a gente, uma coisa eu preciso fazer. E isso eu faço como? Elevando o meu padrão vibracional. Se nós cultivamos, né, esses hábitos, naturalmente, o que vai acontecer conosco? A gente vai melhorar o nosso pensamento, né? Nós vamos ter menos vontade de discutir, nós vamos ter menos vontade de implicar com o vizinho, né? Vamos ser mais
vamos dizer assim, vão ser indulgentes, né? A gente vai entender aquela pessoa um pouquinho melhor. Por quê? Porque a gente está se alimentando espiritualmente, né? E a gente já não está mais com aquela necessidade de levar tudo a ferro e fogo. Por quê? Porque a gente está cultivando algo dentro de nós que está dizendo, eu preciso me transformar. Eu estou fazendo uma transformaçãozinha, pouquinho a pouquinho, mas eu faço essa transformação sem perceber. Cultivando os hábitos que estão aqui no Evangelho, né? Com todas as suas lições que Jesus, enfim, nos dá. E acima de tudo, nós estamos, como nós dissemos e vamos repetir, nós estamos auxiliando aqueles espíritos que ainda necessitam desse tipo de esclarecimento, né? Então, quando a gente vem na casa espírita, quando a gente, enfim, vamos dizer, um templo de oração, tá? Nós estamos carregando conosco, às vezes, alguém que precisa daquelas palavras mais do que nós, sabe? São coisas que nós vemos acontecer, né? Que são surpreendentes, né? E o fato de nós estarmos nesse ambiente é um tratamento. A espiritualidade está aqui agora, ela está vendo cada um de nós, né? Por isso que a gente diz assim, olha, quando nós formos para a casa espírita, vamos deixar um pouquinho, deixa o celular, desliga do celular, deixa os problemas, aquele problema que nos afeta no dia a dia, tenta esquecer um pouquinho, para que a espiritualidade possa de fato agir, né? Olhando cada um de nós, fazendo aquela análise, sabendo o que esse cara, né? Vamos ver o que eu preciso, né? E é lógico que a nossa receptividade é importante, né? Para que a gente possa receber todos esses benefícios. Então é isso, eu já passei do horário. Eu agradeço muito a atenção de vocês, né? E desejo a todos uma boa semana, que a gente possa refletir um pouquinho sobre, né, o que a gente fala aqui sempre na casa, que na verdade não somos nós que falamos, né? É a doutrina que nos diz. Tá bom? Obrigada.